E aí, galera do nono ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de filosofia. Espero que vocês estejam bem, família também, eu estou bem e nós estamos nesse processo. Daqui a pouco estaremos juntos novamente. Enquanto isso, vamos fazer um momento de reflexão. Então, essa aula nós teremos dois momentos. O primeiro momento, correção das atividades que eu passei para casa, e o segundo momento, eu estou trazendo para vocês uma nova discussão. Tá? Nós vamos trazer um pouco dessas referências da Hannah Arendt, tá? E também nós vamos trazer algumas referências desse processo tão importante que é discutir sobre a guerra e depois, após guerra, uma relação com a ética. Então vamos lá para a correção da nossa atividade. Então espero que vocês estejam bem e que vocês tenham realizado todas as tarefas, tá bom? A primeira pergunta que está dentro da ética no pós-guerra, tá? Faz uma reflexão que diz o seguinte: são perguntas reflexivas. Ética no pós-guerra. Existem pessoas supérfluas? Então, essa seria uma das primeiras perguntas que você iria trazer a sua definição. O que você acha? Né? Então, essa é a primeira pergunta. Eu não vou estar aqui trazendo alguma resposta porque ela é muito pessoal. Né? Então, de forma alguma, trazer as minhas respostas para tentar convencer vocês. Então, vamos lá. Você considera que uma pessoa possa ser inocentada do crime de assassinato porque matou cumprindo ordens? Olha que pergunta interessante para nós que estamos trabalhando ética, né? Ética onde? Ética na guerra e ética na pós-guerra. Então nós estamos trabalhando com elas. É interessante que eu e você possamos analisar essa frase. Então vamos lá mais uma vez. Você considera que uma pessoa possa ser inocentada de um crime? Que crime? Um crime de assassinato. Ou seja, alguém cometeu um crime, que é um crime de assassinato. Quando nós trazemos essa pergunta para esse processo da ética na pós-guerra, existe uma relação fortíssima com a morte, familiares que perderam alguém e alguém que está ali no banco para ser julgado, né? A pergunta ela é muito forte quando ele traz questionamentos sobre esse assunto da guerra. Então a ética ela deve ser algo centrado em decisões corretas. Então você considera que uma pessoa possa ser inocentada de um crime de assassinato porque há uma justificativa, porque ela matou alguém fazendo o quê? Cumprindo ordens. Então será se alguém que esteve lá na guerra, que foi o mentor de uma guerra, que colocou militares nesse processo de uma guerra, e esses militares mataram pessoas de outro país, que seriam os seus desafetos, mas ele alega que matou cumprindo a ordem de alguém. Então está aí uma reflexão para que você possa estar nos trazendo essa resposta. É um assunto que talvez cause um pouco de polêmica, mas é interessante para que nós possamos estarmos discutindo na filosofia. Eu e você precisamos discutir sobre isso, compreender. Né? Se falamos sobre ética, precisamos atribuir a ética em vários ambientes. Por exemplo, quando alguém diz, Antônio faltou com ética, José faltou com ética, ou Maria é uma pessoa que tem ética. Então, o que é ética? Né? Então, que contribuições essa ética vai trazer num processo de guerra e num processo de uma pós-guerra? Então, as primeiras perguntas elas já vão trazendo essa inconstância de pensamento sobre a nossa mente. Então, será se ele matou, ele cumpriu ordens, ele é inocente? Ou ele deve ser preso porque ele matou alguém, independente se houve alguém que mandou ou não. Então, como a ética vai estar trabalhando nesse processo. Vamos mais à frente. Tem mais uma aqui, tá? Alguém seria capaz de cumprir normas sem pensar mesmo que sem pensar que essas normas levem a pessoa à morte? Então vamos lá. Alguém seria capaz de cumprir normas sem pensar, né? Mesmo que essas normas levem pessoas à morte? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o A é o chefe, é a autoridade máxima. Ele decretou uma guerra para que o B, o C e o D
possam ir para a guerra, para a linha de frente, guerrear contra o grande inimigo que é o É. Então vamos lá, o que acontece aqui? Aqui está dizendo que, será se alguém seria capaz de cumprir normas sem pensar, mesmo que essas normas levem a pessoa à morte? Será se eles teriam condições de pensar sobre o pedido do chefe de Estado, né? Eles iriam recusar? Então é sobre isso que esse capítulo está trazendo, essa discussão, para que a gente possa refletir sobre isso. Então, essa pergunta reforça-se mais ainda. Alguém seria capaz de cumprir normas sem pensar, mesmo que essas normas levem a pessoa à morte? Então, a ética está inserida nesse contexto, tá? De discutir sobre essa relação do homem com o meio em que ele está inserido. Nós vamos agora para a próxima atividade, na página 415. Bem, diz assim, tem um texto em cima, que é da Hannah Arendt, que diz assim: do mesmo modo como as vítimas nas fábricas da morte ou nos campos do esquecimento já não são humanas. Ela traz um destaque para a palavra humanas. Aos olhos do carrasco, também essa novíssima espécie de criminosos situa-se além dos limites da própria solidariedade, do pecado humano. Hannah, ela nasce, cresce, e ela sai do seu país por conta dessas limitações, por esses horrores da guerra, e ela começa a defender uma nova perspectiva de política. Então vamos lá, trazendo a pergunta. Você concorda que Arendt, quando ela diz que essa novíssima espécie de criminosos situa-se além dos limites da própria solidariedade e do pecado humano? Ou você acredita que na história da humanidade ocorreram outras espécies de mal radical? Responda em seu caderno. Aqui Hannah traz fortes ideias, né? Traz o seu pensamento dentro dessa pergunta. E aí você temos essa missão de decifrar sobre isso, né? Se você concorda ou não sobre essa ideia, né? Daquilo que ela coloca. Ela diz que essa novíssima espécie de criminosos situa-se além dos limites da própria solidariedade do pecado humano. Ou seja, o homem não tem limite, né? O homem, ele se propõe a destruir para ter o seu espaço, né? Para que ele continue mandando. Ou seja, os limites não são importantes. A ética, ela não permanece. Tá? É sobre isso que ela vai falar, tá certo? Nós vamos agora ver relembrar um pouco da biografia dela, que está lá na página 414. Tá aí. Quem foi Hannah, né? Hannah Arendt. Hannah Arendt foi uma filósofa política, olha como eu falei para vocês, tá? Filósofa política de origem alemã. Então, suas origens religiosas eram judaicas, tá? Ela tinha essa relação com o judaísmo. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela necessitou refugiar-se nos Estados Unidos. Vocês lembram que na última aula eu falei sobre essa relação que existia entre os judeus, tá? E com Hitler em relação à raça ariana. Então, todo o poder estava sobre ele. Então, assim como Hannah e outros conseguiram sair desse sofrimento da guerra e conseguiram migrar para alguns países. E o mais interessante na ideia da perspectiva da biografia de Hannah é que ela traz hoje um estudo fantástico, tá? Para os filósofos, para os alunos, sobre essa perspectiva política. Tá? Ela traz essa ideia de como poderíamos olhar para a política, para a ética, de uma forma diferente. Né? Perceber que existe o outro
e que esse outro ele precisa ser respeitado. Então, olha aqui, durante a Segunda Guerra Mundial, ela necessitou, refugiar-se nos Estados Unidos durante o regime nazista. Então, esse foi o período de grande sofrimento para os judeus, né? Sua nacionalidade foi confiscada. O que é, professor? As pessoas não poderiam saber que a Hannah ela era de origem judaica, até então porque existia uma grande perseguição com negros, judeus e com também os ciganos, né? Existia essa relação de posse. Então, os judeus, nessa ideia do nazismo, eles eram submetidos à tortura e levados à morte, porque existia um conceito de que a única raça que deveria permanecer era a raça ariana. Então, como eu falei para vocês, você vai encontrar livros, filmes, documentários de grande importância que conta a história do povo judeu com todo o seu sofrimento. Então, é importante que eu e você, tá, possamos expandir o nosso conhecimento sobre esse processo do regime nazista em relação aos judeus. Sua nacionalidade foi confiscada, né, o que tornou apatriada. Então, apatriada é justamente um cidadão que fica numa relação em que ele não se considera de um país do outro, né? Então, ela vai para os Estados Unidos e ela tem todo um novo processo, tá? Apenas em 1951, ela conseguiu nacionalidade americana, tá? Trata-se de uma das mais importantes pensadoras do século XX. Por isso que nós estamos estudando um pouco sobre Hannah, tá? Ela é autora de várias obras, nós vamos citar uma, que é A Condição Humana, né? Um livro fantástico de 1958, tá bom? O outro é As Origens do Totalitarismo, 1951. Então, você vai encontrar outras obras dessa grande filósofa. Então, vamos lá, dando sequência à nossa aula. Agora você vai lá para a página 416. Nós vamos trazer uma discussão importantíssima, tá? Dentro do campo filosófico, que é a responsabilidade com o mundo. Então, com esse questionamento, talvez você comece a se perguntar, que mundo, né? Eu poderia já começar assim, fazendo esse questionamento para você, né? Que mundo? Então, se o texto está dizendo responsabilidade, o que essa palavra traz para você, né? Que reflexão você começa a fazer a partir desse título? Responsabilidade com o mundo. Então, se nós estamos trazendo aqui um pouco de Hannah, nós vamos conseguir perceber em seu discurso, né? em sua teoria, o que é de fato essa responsabilidade para com o mundo. Então, vamos lá. Não devemos entender que Arendt estava construindo uma defesa sobre o comportamento criminoso de quem? De Adolf Hitler. Pelo contrário, sua intenção era fazer, vamos lá, era fazer uma análise das motivações que o levaram a realizar tamanho ato criminoso. Então, novamente, pelo contrário, sua intenção de quem? De Hannah, tá? Tá aqui. Era fazer uma análise das motivações. Quais foram as motivações que levaram ele, Hitler, né, a realizar um tamanho ato criminoso? Então, você pode estar se perguntando junto comigo nesse momento. Então, quando a gente fala sobre isso, vai de encontro ao título desse texto, que é a responsabilidade com o mundo. Então, todos nós temos um pouco de responsabilidade para o mundo. Para a filósofa, o que aconteceu com Eichmann foi apenas um exemplo do que havia ocorrido com inúmeros outros membros do governo de Hitler, que agiram sem consciência alguma, sem discernimento, sem refletir sobre as próprias ações. Uma das conclusões a que a Hannah chegou foi que do homem, pelo simples fato de ser capaz de agir, pode-se esperar o inesperado e o improvável. Olha que interessante. Vamos lá novamente. Aqui vai dizer que Arendt
chegou e foi o que ela tirou como conclusão, de que o homem, pelo simples fato de ser capaz de agir, pode se esperar o inesperado e o improvável. Então, ela diz que do homem, através do homem, você pode se esperar o inesperado e o improvável. O homem pode ter ações e atitudes que levam a todas as pessoas a terem dúvida, né, se de fato era aquilo. Então essa é uma das conclusões que ela traz, né, de que o homem, pelo simples fato de ser capaz, ou seja, eu consigo realizar isso, eu consigo dominar isso, eu tenho essa capacidade, então por isso ele passa para um outro nível, né, que você pode esperar algo que é inesperado dele. Ou seja, quando se fala do Hitler, ela está dizendo justamente que você pode esperar o inesperado, o improvável, que era o quê? A morte dos judeus, né? Então, por ele se achar capaz em uma certa situação, ele passa a ter esse controle e o controle de morte sobre a vida dessas pessoas. Vamos lá. Ao ponderar que a irreflexão é um grande mal, Hannah apontou a necessidade de se observar o quanto as pessoas vivem alienadas da realidade. Olha isso aqui. E o que tal alienação poderia causar na vida de uma sociedade ou de um grupo social? Ou seja, pessoas alienadas em relação à realidade pode afetar todo um contexto social, cultural e um grupo social. Tá? É sobre isso que ela coloca. Tá? Mas o que vem a ser pessoas alienadas da realidade? São pessoas que estão fora do contexto, no sentido de não entender ou não buscar conhecimento para si. Então, mais uma vez, lendo para vocês que pessoas alienadas da realidade e o que tal alienação poderia causar na vida de uma sociedade ou de um grupo social. Então, sendo alienado acerca da realidade, as pessoas causam um mal à sociedade ou ao grupo em que ela está inserida. Ou seja, uma ideia de alienação é um governante que rouba, mas ele faz. Então, as pessoas, elas precisam ter noção daquilo que elas estão falando, né? Observar para que a vida de uma sociedade ou de um grupo social não sofra. Em um de seus artigos, A Crise da Educação, ela enfatizou que os adultos apresentam uma responsabilidade. Lembra que nós estamos falando sobre responsabilidade? Responsabilidade sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a nossa casa, sobre os nossos estudos. Nós estamos inseridos em um processo de responsabilidade, tá? Esse processo de responsabilidade ele seria mais amplo, responsabilidade com o mundo, depois vai passando responsabilidade com o trabalho, responsabilidade com a família, responsabilidade com os seus estudos e responsabilidade com você mesmo, porque nós estamos inseridos dentro de um contexto social, dentro de um grupo social e que todos precisam estar responsáveis, tá? Então, dando continuidade. Então, ela vai dizer, ela enfatiza que os adultos apresentam uma responsabilidade para com o mundo e para com as crianças, a quem deve mostrar a realidade como ela e ensinar a refletir a respeito dessa realidade, colocando-as mais longe possível de uma condição de alienação. Então, novamente, ela está dizendo que quanto mais eu estudo, quanto mais eu tenho responsabilidade, quanto mais eu me programo, quanto mais eu conheço, eu estou trazendo para a minha vida uma condição de estar fora da alienação. Tá? Então é isso que ela vai dizer. Então, vamos repetir para que você possa entender. Em um de seus artigos, que tem por título A Crise na Educação, ela enfatizou que os adultos apresentam uma responsabilidade para com o mundo e para com as crianças, a quem deve mostrar a realidade como ela é e ensinar a refletir a respeito dessa realidade, colocando-as, olha que interessante o que eu acabei de falar, colocando-as mais longe possível de uma condição de alienação. Como é que a gente faz isso? Estudando, lendo, pesquisando, criando responsabilidade, tá? Tudo isso vai estar incluído em um único contexto. Então, continuando. Educar para o mundo, tá?
é educar para uma consciência coletiva. Então, o que é isso? Educar para o mundo e educar para uma consciência coletiva. Olha, essa palavra coletividade é uma palavra que traz uma expressividade importantíssima. Percebam novamente na frase, educar para o mundo. Então, aqui diz que primeiro, educar para o mundo. Vamos cortar aqui, pronto, beleza. E educar para uma consciência, olha que palavra bonita, de coletividade. Então, eu tenho dois momentos aqui que Hannah vai falar, que eu e você precisamos ter atenção sobre responsabilidade. Primeiro, ela vai dizer que é educar para o mundo. O que é educar para o mundo? É criar pessoas que sejam fortes, e além de serem pessoas fortes, que são adultos responsáveis. Não só responsável por sua vida, mas responsável pelo coletivo, né? Se preocupar com o próximo. E ela coloca que é educar para uma consciência de coletividade, ou seja, eu não estou sozinho no mundo, eu não estou sozinho na terra, ou eu não estou sozinho no meu bairro, na minha comunidade. Então, se você pensar nessa perspectiva, você vai ter aqui o planeta, né, ou redondo, melhor para a compreensão. E aí, dentro dessa perspectiva do planeta, estamos nós, né, o Brasil. E aí está o meu estado, está o meu município, e aqui no meio estou eu com a minha família. Então existe todo um processo coletivo. E ela vai dizer que é minha responsabilidade, que é sua responsabilidade sermos homens e mulheres para educarmos a próxima geração dentro de uma coletividade. Um se importando com o outro. Foi isso que não esteve presente nos pensamentos de Adolf Hitler, tá? Então vamos lá, dando sequência. Não pode existir ética em pessoas sem uma percepção do coletivo. Chegou ao ponto mais interessante da nossa aula, tá, gente? Que vai falar sobre a perspectiva da ética dentro do coletivo. Então ela está dizendo, olha, não adianta falar sobre ética, não adianta você dizer que alguém tem ética ou que você tem ética, se você não está inserido nesse processo da coletividade, né? Na percepção do que é coletivo. Então o que é coletivo? É você dividir um prato de comida com alguém? Isso é coletividade? Ou coletividade é você pegar o teu chinelo e você entregar para o outro? A coletividade ela é mais ampla do que isso. É você se importar com o todo, com o planeta, com o meio ambiente, com o seu vizinho, com o seu amigo. Não você querer viver a vida dele. Aí entra o processo da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, você ajudar o outro, você respeitar as ideias do outro, a crença do outro, a cor da pele do outro. Então tudo isso faz parte de um processo da percepção do coletivo. E mais do que isso, um sentimento de que faz parte desse coletivo. Ou seja, eu não posso olhar para um grupo de pessoas e falar sobre ética sem que eu também esteja inserido. Então aí a ideia do coletivo é justamente pensar no outro, pensar na sociedade, né? Pensar em quem está próximo ou quem está distante. Foi isso que ela coloca, que não aconteceu com Hitler, ele não conseguiu respeitar a comunidade judaica. Arendt defendeu a ideia de que as pessoas que se recusassem a assumir uma responsabilidade coletiva pelo mundo deveriam ser proibidas de ter filhos e compor qualquer forma de educação de um país ou de uma comunidade. Olha que interessante. Então, ela traz vários momentos em seu texto, em seu trabalho, discussões sobre política. Política no sentido coletivo. Por ela ter vivenciado os horrores de um processo de guerra, ela traz nas suas ideias justamente esse despertar para o coletivo, para a responsabilidade com o outro. Então, a palavra responsabilidade, ela vai mais além do que somente eu me preocupar com a minha casa, mas eu passar a me preocupar com o coletivo. Então, ela diz, defendeu a ideia de que as pessoas que se recusassem a assumir uma responsabilidade coletiva pelo mundo, deveriam ser proibidas de ter filhos e de compor qualquer forma de educação de um país ou de uma comunidade. Ou seja, a pessoa não está inserida nesse processo da coletividade. Se não está inserida, ela não tem responsabilidade. Ela não está inserida em um único planeta. Você concorda com ela? A seu ver, qual a função da escola, olha aqui, e do professor e de nossa sociedade? Qual é a função que eu tenho como professor?
Qual é a função que essa escola tem no meio dessa sociedade? E qual a função que você tem também nessa sociedade coletiva, tá? Então, que essas palavras da nossa querida filósofa Hannah Arendt, né, possam estar na sua cabeça e fazer parte do seu dia a dia, né? Que a gente possa compreender sobre essa coletividade, né? Que eu possa ver no outro a esperança de um futuro. Então, como ela já coloca, né? Alguém só pode ser um pai ou uma mãe se tiver compreensão de responsabilidade no sentido do coletivo, tá bom? Respeitando a cada um, respeitando as suas escolhas. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. E você continue pesquisando sobre ela, sobre a Hannah, que você vai conhecer coisas grandiosas. Valeu, galera!